Voz DS 800 Rally, uma das motas mais aguardadas de 2025. Tem gerado um interesse generalizado do público, tanto pela sua estética arrojada, como até semelhança para alguma das suas concorrentes mais próximas. Podemos mesmo pensar que talvez estamos perante a moto revelação de 2025, no segmento então das Middle Trails. Ainda não sabemos, mas uma coisa vos posso dizer, e isso já nós sabemos, o seu custo-benefício já a põe nesse caminho. Hype ou realidade? Vamos descobrir isso juntos. A seguir à intro, o meu nome é Nux Nenuk, deixem-se estar por aí para mais um test ride. Vamos falar na sua motorização. Temos um bicilíndrico em paralelo de 798 cm3, 94 cavalos às 9000 RPM, 81 Nm de torque às 6500. Dá-nos também dois modos de condução, modo normal e o modo Sport. Temos uma transmissão então por corrente e uma caixa de 6 velocidades numa norma Euro 5+. Pois bem, muita gente me perguntou se este era o motor da F800 GS. Bem, posso-vos dizer que tem algumas semelhanças, tipo cilindrada é a mesma, a arquitetura e a ignição a 270 também muito parecida com esse motor, mas posso-vos garantir que não é o mesmo motor e este é um motor de fabricação próprio da Lonsin. Logicamente a Lonsin, sendo um fabricante de motores e trabalhando com marcas tão conceituadas, logicamente meteu o seu know-how neste mesmo motor de fabricação própria. Em relação à sua suspensão, na frente temos então uma telescópica invertida a cargo então da Kayava. Ela tem 43 mm de diâmetro e 200 mm de curso, de referir que ela é completamente ajustável. Na traseira, com 190 mm de curso, temos um monoamortecedor também regulável a cargo da Kayava. Falemos na sua travagem a cargo então da Nissin. Na frente temos um duplo disco de 310 mm, na traseira apenas um single disco de 240 mm. Podemos ter aqui ABS desconectável, podemos então desligar total ou desligar só a roda traseira. Sendo uma máquina com capacidades off-road, temos então pneus e jantes apropriados mesmo para isso. Na sua frente temos uma jante 21 num pneu 90-90, na sua traseira então uma jante 18 num pneu 150-70. Os pneus são os Scorpion Rally STR a cargo da Pirelli. Temos também controle de tração que podemos desligar. Falemos então no seu peso, 210 kg então a seco, uma moto que vocês conseguem trazê-la ao chão relativamente tranquilo. Temos uma altura do assento ao sol de 850 mm, eu tenho 1,80 m, chego bem, as pontas completamente no chão, quase que meto os dois pés no chão mesmo. Depósito de 24 litros. Falemos então do seu LCD, ele é um LCD a cores na vertical. Posso-vos dizer que vocês vão poder fazer então a ligação do vosso smartphone ao próprio painel, vão ter espelhamento de algumas apps no próprio painel também, vão poder ligar os vossos headsets, seja em separado o vosso ou o do vosso pendura, vai-vos dar a pressão dos pneus, vai-vos dar toda a informação que vocês possam realmente precisar e até a mais. Vão conseguir ver os consumos, vão conseguir ver as trips, vão conseguir na parte de cima tem o relógio a seguir o símbolo do descanso que está neste momento metido, temperatura então ambiente, luzes avisadoras de motor, o modo em que nós estamos, normal ou então o Sport. Temos depois em baixo, mediante o vosso modo, mas vai ser de uma forma mais ou menos igual, em modo circular, tem então o conta-rotações, dentro vão ter o ponteiro, o nível de gasolina, ao vosso lado direito a temperatura, abaixo a velocidade a que vocês vão, do vosso lado direito velocidade de engrenada, vosso lado esquerdo luz de óleo, vão ter aqui a trip e vão ter aqui o odómetro e mais acima uma mota, ou o símbolo de uma mota, para vocês depois poderem ver como é que estão a nível do ABS e controle de tração. O que é que eu vos posso dizer? Toda a informação necessária.
até demais, a gente nem precisa de tanto, mas configura-se uma vez e fica. Pá, realmente é visível, luz do sol incidente, não tive qualquer problema ainda com ele, por isso realmente toda a informação necessária e um painelzinho bem agradável. Vamos enumerar todos os extras que esta DS800X Rally nos traz e vamos começar pela frente, que é para eu tentar não me perder no meio de tanta coisa. Faróis de nevoeiro que já vêm de série, crash bars também já vêm de séries com ligação para dissipar então os impactos. Se ela faz a ligação uma com a outra, acaba por ser então melhor. O vidro regulável em duas posições. Para regular o vidro vocês vão ter que desapertar os parafusos, não vai dar para o fazer à mão, mas tem duas posições. Barra de acessórios também para vocês porem então ou um suporte de telemóvel ou então um CarPlay. Temos um ecrã vertical a cores, como eu já mencionei, 2 modos de condução, pressão de pneus e conectividade com o vosso telemóvel. Porta USB e USB-C, protetor de mãos, é plástico mas temos, espelhos dobráveis, temos também duas posições para os risers, mais para a frente ou mais para trás, traz-nos também um amortecedor de direção, punhos aquecidos, banco aquecido, pezeiras mais largas, protetor de cárter, descanso central, rack traseira para vocês poderem pôr então uma top case ou um saco como eu tenho aqui. Eu acho que não me esqueci de nada. Câmara frontal também, já me estava a esquecer de um, câmara frontal também vai ter, mas não esperem a melhor qualidade, já sabem, isto é uma câmara para ir se mantendo ali, caso vocês necessitem de alguma coisa, ela vai gravando em loop e vai então apagando os registros mais antigos. Mais faróis em LED, completamente em LED, com uma frente aqui realmente muito gira, muito bonita. Eu penso que é só isso. É só isso, apenas por 7.888 mais documentação. Por isso é que eu vos disse já desde o início, a nível de preço e daquilo que ela oferece, ela já é uma winner. Agora, é o que eu costumo dizer, não vale a pena ter tantos extras, não vale a pena tirar cafés, não vale a pena tirar finos, se não tivermos motor. Por isso é isso que nós vamos fazer a seguir, vamos para a estrada, e eu vou para a estrada e vou fazer 600 km e já volto para fazer o nosso test ride na nossa pista de testes, e para vos poder dar então toda a informação realmente que vocês querem saber sobre esta máquina. Até já! Pois é, para vocês foi logo rapidinho, para mim estamos no dia seguinte, chegámos agora 600 km feitos aqui na Voz DS800 Rally e vamos começar o nosso test ride aqui na nossa pista de teste, porque temos realmente bastante a falar. Começámos sempre com a posição de condução, a nível aqui de guiador, como vocês podem ver, os meus braços vão tranquilos, nem vão demasiado estendidos nem distendidos. Não esquecer que aqui os risers têm duas posições, para quem tiver os braços maiores ainda pode passar para a frente, no meu caso estão mais para cá e realmente não vou precisar de nenhum risers. Sentado, vou direito, posição trail, pezeiras bastante largas, os pés vão bem assentes, vou muito bem sentado, muito bem encaixado nesta moto, sem dúvida. Após 600 km, logicamente estou cansado, mas realmente uma surpresa agradável para se poder fazer então largos quilómetros com esta posição de condução. Agora, manobrabilidade da moto, já sabem, 210 kg a seco, não é? Mas é muito manobrável, vocês levam-na, arrastam-na para onde querem e ela vai sem qualquer problema. Logicamente, 210 kg, vocês vão dizer, 210 kg a seco, ainda temos que meter mais os fluidos, 24 litros de depósito, mais o óleo e tal, que vai ali para os 230 e uns poucos. Logicamente, o que vocês estão a pensar, mas a concorrência pesa menos. Cuidado, que aqui na Voz já temos os 210 em vazio, mas já com as crash bars, já com cavalete central, já com todos os extras incluídos. O que nas outras acontece é que não temos esses extras. Depois, ao meter os extras, logicamente o peso vai acabar por andar mais ou menos igual por todas elas, seja Teneré, seja Transalpes, seja sei lá, a Suzuki. Dentro disso vai andar tudo mais ou menos dentro, isto claro na gama de cilindrada aqui da Voz, que é uma 800 que vem para o mercado para atacar então um segmento que
A rainha é a Ténéré, sem sombra de dúvida, não há forma de, não é? Só que houve aqui uma manobra inteligente da voz. Se vocês repararem, não é? Como eu já disse no início, temos aqui umas semelhanças com a Ténéré, o que realmente a mim agrada-me, sou-vos sincero. Agrada-me bastante, porque acho a moto realmente lindíssima e mesmo assim, apesar de ter umas parecências, acaba por ter o seu próprio toque. O seu próprio toque, a frente é diferente, gosto bastante desta frente, parece um Transformer, e outros pormenores todos que a moto tem que realmente me agrada. E então isto veio para um segmento de mercado ou de cliente, pá, que fazia aquilo que eu fazia com a minha Ténéré, com a minha World Ride, que é uma faz tudo, é uma faz tudo. Resumindo, podemos dizer que temos aqui uma moto que não faz tudo bem, mas faz de tudo. Vocês aqui com esta moto vão fazer viagens longas, vão andar no dia a dia tranquilos, vão conseguir então andar no meio do trânsito sem qualquer problema, com a moto, com esta manobrabilidade, vão estar tranquilos. Vocês vão visitar um miradouro, um baloiço, ou seja o que for, vão ter que fazer um bocado fora de estrada, um estradão, a moto vai permitir. Esqueçam, tudo isto realmente conta, e com um preço realmente que vem aqui estourar com tudo. A nível de preço, podemos dizer que é a que tem melhor custo-benefício, sem sombra de dúvida. Vamos agora aqui pôr os seus 94 cavalos a levar. Eu já sei o que é que ela faz, o que é que não faz. Esta gente pica-se por tudo e por nada. Vamos lá. Salientar que amortecedor de direção, mas já vos explico. Aí estamos nós, testezinho de autoestrada. Vamos fazer aqui esta curvinha. É maluco, olha para ela. É tolo, Zeca. Ora bem. Bastante trânsito esta hora, mas nós vamos aqui para o fura-fura, porque ela deixa-nos fazer isso, como eu estava a dizer há pouco, a manobrabilidade dela, vocês conseguem então usá-la também no dia-a-dia. É isto que vocês vão apanhar no dia-a-dia, já sabem, não é? Mas pá, tranquilos da vida, vão conseguir fazer e levar a moto de uma forma muito prática e sem grandes complicações, nem dor de cabeça. Nem estás a dar o pisca, mas ok. Autoestrada, o que é que nós vamos falar da autoestrada? Pá, nós temos aqui então uma moto que realmente se porta muito bem na autoestrada. Não há abanecos, não há nada, pá, e aqui o amortecedor de direção, pá, é um plus. Porquê? Mesmo hoje, na minha viagem, eu hoje fiz 600 km com ela, mesmo na minha viagem havia aqui, então algumas partes, foi quando eu fiz o acerto, de forma a pôr aqui o amortecedor de direção como eu queria, umas partes em que realmente a alta velocidade nós sentíamos que ela estava a abanar um bocadito. Eu dei mais um clique no amortecedor de direção e parou, ficou 100% estável, o que realmente para mim é um plus. Então lá está, aqui um extra que eu também andei buzinei, aqui um extra que realmente vem dar aqui uma ajuda enorme para quando nós estamos em autoestrada, velocidades mais longas, velocidades mais altas, e mesmo também em off-road vai acabar por vos dar também bem melhor forma de vocês conseguirem controlar a moto. Pá, é um plus, realmente, a nível de abanicos, isso tudo, pá, nada de mais, não há abanicos anómalos, vibrações, pá, na pezeira do lado esquerdo, aquela vibração standard, pá, no guiador não senti nada, a moto, pá, é um mimo, e eu, já sabem, fiz 600 km com ela, estou tranquilo, o conforto que esta moto dá, posso-vos dizer que é superior ao que dava a minha World Ride, mesmo com o banco trabalhado, esta acaba por dar um conforto maior. O banco é mais flat, temos mais banco, a Ténéré tem um bancozinho mais apertadinho. Aqui a nível então do primeiro empedrado, como vocês podem ver, opa, esta suspensão é uma caiaba, é completamente ajustável, eu não mexi nada, opa, mas também acho que não preciso. Está muito bem adaptada e adequada. A moto é fixe. Não sinto pancada nos lombares, não sinto que ela me esteja aqui a mastigar, tenha aqui um cão nas costas, não, muito suave e ainda dá para a gente fazer os acertos. Logicamente temos aqui uma caiaba de 200 mm e não
estilo Teneré 230. Vocês vão me ouvir a falar muito na Teneré, mas vocês têm que entender que eu estou a fazer quase uma comparativa com a minha World Ride que eu tinha, porque vocês sabem que eu vendi esta semana e agora estou à espera da minha 800 Rally aqui da Voz. Esta aqui é da Motovalongo, é do Carlos, do lado de Moto de Testes, que vai estar disponível então a partir do dia 21 ou 22, é quando eles regressam de férias. Se vocês quiserem nessa altura, esta moto estará para test drive, é só chegarem lá, dizerem que viram o vídeo do Nux e vão poder então usufruir do test drive desta máquina e lambuzarem-se com isto. Pois bem, como eu estava a dizer, esta suspensão acaba por ser, tem menos curso, não é? Tem só 200 mm, opá, eu acho que foi uma estratégia para então pôr a moto um bocadinho mais baixa e poder então adequá-la a várias alturas. Aqui esta curvinha, a moto segura-se bem, estes pneuzinhos já os conheço, são os Scorpion, os STR, já os conheço bem e a moto realmente dá-me aqui uma manobrabilidade, eu mando a moto nas curvas, deito-a para onde eu quero e ela sai onde eu quero, esqueçam, estou a gostar mesmo muito da moto e realmente, cada vez me convenço mais que a aposta que fiz em comprar esta moto às cegas foi bem feita. Assim, se vocês devem comprar uma moto às cegas, não, claro que não. Eu é que, prontos, não é? Tenho assim qualquer coisinha na cabeça, então deu-me para isso comprar uma moto às cegas pelo seu estilo, pelo seu design. Foi um bocadinho por aí que eu comprei. Mas estou a ver agora, e após 600 e tal quilómetros, que a minha aposta vai ser 100% acertada. Gosto muito da moto, punhos aquecidos, bancos aquecidos, dá uma catrafada destas que nunca mais acabam isto. E pelo preço de 7.888, mais documentação, esqueço, é imbatível. Agora, logicamente, o que é que vocês me podem dizer? É Nux e tal, mas é a melhor do mercado. Em comparação à Teneré, à Transalp, até à Zones, à 703F, também é uma middle trail. Se é melhor, eu não sei, eu não vos vou dizer que esta moto será melhor. Uma coisa é certa, dá-vos muito mais que todas as outras, muito mais, por menos dinheiro, com uma qualidade muito acima, com uma qualidade realmente que se nota, com uma excelência de motor e materiais premium. O que é que eu vos posso dizer? Vou-vos dizer que esta é a melhor delas todas? Não, mas vou-vos dizer que esta é a melhor custo-benefício delas todas. Vocês vão ter aqui uma moto realmente que eu penso que, na minha opinião, revelação 2025. E ela tem já, vamos ver se conseguimos passar aqui. Ela sai-te. É maluco. Esquece, é muito bravo, é mesmo muito bravo. Velocidade máxima assinalada pela marca, dizem que ela pode dar até 200 km/h, será isso, ou mais um bocadito. Vamos já fazer aqui o teste dos travões, Nissin, duplo disco à frente, single atrás, vamos ver, então, travão da frente, esqueçam, mas ela que até vos cospe, se vocês não se seguram, o guiador até vos cospe. Atrás deve atenuar só, exatamente, vamos sentindo que ela dá um gripezito, mas atenua só, mas a travagem é excelente, eu gostei bastante, não senti falta de mordida, não senti nada, a moto realmente agradou-me bastante a nível de travagem, 5 estrelas. Muito levezinha de se conduzir, embreagem hidráulica, 5 estrelas. A nível de conforto, esqueçam, tem aqui um conforto que é um mimo. Depósito de 24 litros, vamos ver que consumos é que estamos a fazer aqui, andando aqui à toa. 5.7 é os consumos que estamos a fazer aqui, rolando um bocadinho assim mais a malucos, por isso não é nada mau, E olhem que eu tenho vindo a apertar com ela e ela, olha, tem 600 km, 600 e uns trocos agora. Quando o Carlos vier, já vai ter que fazer a revisão à moto. Continuando. Moto a nível de suspensão, esqueçam, vamos passar ali no nosso empedrado todo estremunhido, mas sem sombra de dúvida que não vai haver forma de... temos aqui muita coisa. Espelhamento aqui do telefone, eu ainda não consegui pôr isto a funcionar, ainda vou tentar fazer isso, ainda não consegui, mas meti-lhe aqui então o suporte para o telemóvel e para mim já está mais que bom. Duas posições do vidro, até achei que esta é a posição mais baixa, para mim até não está muito mal. Vou ver depois a nível das gravações se ouvir muito o vento, então aí poderei
vamos abrir isto um bocadito, poderei então fazer aqui, pô-lo mais para cima um bocado, pá, mas de resto nada, os peitos que dobram, pá, é aquela coisa, não vou fazer assim grande off-road com ela. Falei em off-road, também fizemos um off-roadzito e vou deixar já aí a parte do off-road para vocês entenderem o que é que vocês têm em mãos. Ora bem, então entramos aqui no off-road e vamos ver como é que aqui a 800 Rally a voz se porta. Eu acho que vai se portar bem, não há como, tem todo o ar de moto para fazer isto. O que é que eu acho que aqui a moto será assim adequada para vocês fazerem? Estes tipo assim de estradões, um gadelhozito ou outro, mais que tal, mais técnico, mas nada de mais. Eu, por exemplo, a minha ideia vai ser usar quando vier a minha, precisamente da mesma forma que eu usava a minha Teneré, a minha World Ride, que é acessos, miradores, baloiços, aqueles acessos mais manhosositos, que vocês têm que fazer um fora de estrada, mas que para isso precisam de uma moto que realmente seja capaz de o fazer. E esta voz DS 800 Rally, está perfeitamente apta. Em pé vamos mesmo muito bem, eu não preciso aqui de uns risers, não preciso de nada. Paiseiras largas, vem também dar aqui uma ajuda a vocês estarem mais confortáveis. Realmente não há muito a dizer aqui a nível de fails. Eu acho que é uma boa aposta. A motinha porta-se bem, vocês não a sentem pesada, manobra bem, esqueça. Muito fixe. E mesmo para aqueles mais ousados que queiram pô-la a partir, vão acabar sempre por ter uma moto mais barata para fazerem isso, não é? Em vez de estarem a pôr uma moto de 15 paus a partir no monte, põem uma de 7 e tal. É uma diferença grande, não é? Pois o material aqui também vai ser mais barato. Por isso, é como eu digo, quem quiser partir, pode ir partir à vontade, que é na boa. Eu vou usar para aquilo que vos disse, acessos, estradões, baloiços, miradores e afins. Isso para mim é que é importante. Siga! Pois é, como vocês puderam ver, então o off-road é dentro daquilo que eu vos disse e é também nesse uso que eu vou dar. Dá perfeitamente e depois cada um faz o que bem entender. Punhos aquecidos, banco do condutor aquecido funciona bem, 3 posições, tanto nos punhos como no banco. Jesus, o que é que eu vos posso dizer mais sobre esta máquina, além que isto está uma maravilha. Pelo preço que está a assinalar, esqueçam, vocês não vão encontrar neste segmento moto que vos satisfaça mais e que faça então valorizar todo o vosso dinheiro. Isso sem sombra de dúvida. Eu estou a adorar. Vamos entrar aqui no empedrado, muito suavezinha, na boa. Aliás, basta verem pela minha voz, vocês não vão ouvirem para aí a tremelicar-me assim que nem um doido. Não, mas esqueçam, mesmo a doudo e nada. Por isso é que eu digo que, embora tenhamos um curso menor do que, por exemplo, a Teneré, o World Ride, por aí fora, acabámos por ter, então, na mesma uma suspensão 5 estrelas que funciona muito bem. Muita gente perguntou, realmente, ainda não tinha testado a moto. Muita gente perguntou-me que estariam interessados entre esta moto e a 900, a Voz 900. Qual seria a diferença? Muito simples, para mim a diferença é aquilo que vocês vão fazer. Se vocês andarem mais com pendura, se a vossa opção será mais estrada e não querem fazer um mistozito, vão para a 900. Se a vossa cena é como a minha, vamos à descoberta, se tiver que fazer um off-roadzito eu faço, é esta moto, sem dúvida. Entretanto, também depois quando vier a minha irei testar então também o conforto de pendura, mas eu acho que o pendura aqui vai de certeza melhor do que na minha World Ride, isso sem sombra de dúvida, e porque o banco também é melhor. O banco da Teneré em todo é muito mais desconfortável do que este sem fazer nada. Agora imaginem se vocês trabalharem aqui isto, ainda melhor vai fazer. 24 litros de depósito, o mesmo que eu tinha na minha World Ride. Por isso, o que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que está aqui
uma moto que realmente veio, é para mim a moto revelação de 2025, e ainda bem que eu estou na lista à espera de uma para mim, porque realmente, opá, acho que apostei bem. Se eu aconselho a moto, super, thumbs up, aconselho sim senhor, sem sombra de dúvidas. Estou muito satisfeito com aquilo que a Voz nos entregou. A Voz demorou a entregar-nos assim um produto que, se realmente fosse algo inédito, demorou mais um bocado. Logicamente a 625 é uma moto impecável, a 525 impecável, a 900 fora de série, até as 125 são, mas nesta moto, para mim, a Voz veio dar o pontapé final para aquilo que faltava para dizer a toda a gente que olhem, ponham os olhos aqui nesta máquina, ponham os olhos o que é que a gente conseguiu fazer por este preço. Isto aqui vai abrir uma guerra sem precedentes, porque realmente, se temos uma marca que nos consegue dar isto tudo, consegues nos dar uma moto com esta qualidade por este preço de 7.888 euros, imaginemos então aquilo que nós andámos a pagar há não sei quantos anos para outras marcas, entendem? Que realmente, pá, estão a mamar fortemente à nossa custa. Pá, é negócio, é business, entendo perfeitamente. Vamos aqui pá, fazer aqui umas pequenas comparações, mas foi como eu disse, pá, se é melhor que a Teneré, opa, é assim, para mim acaba por ser melhor pelo seu custo-benefício, só por causa disso, entendem? Custo-benefício é logo melhor. Pá, o que é que nós temos, ou o que é que me lembrava da Teneré que pudesse dizer, é melhor do que esta? Pá, o pior é que da minha World Ride não me lembro assim de nada, diferenças, opá, não sei, talvez um bocadito mais na suspensão, mas esta suspensão para mim está top. Esta suspensão está muito boa. Pá, logicamente, se calhar a maior diferença que até noto será mesmo isso. A nível de ciclística, vocês acreditam que há muitas características aqui nesta moto que me faz lembrar então a minha Teneré, a minha World Ride, mas mesmo assim eu acho que aqui o centro de gravidade acaba por estar um bocadito melhor. Talvez, se calhar, por ela está também mais baixa, isso também poderá contar. Agora, se eu vos vou dizer, é melhor que a Teneré, é melhor que a Transalp, é melhor que a Suzuki, é melhor que a Zones 700, opá, para mim é, entendem? Para mim é por causa do preço que eu vou pagar por ela e por tudo o que ela me vai dar. Agora, depois vocês podem ter as vossas opiniões, pá, que as opiniões são mesmo assim, não é? É como o queijo, cada um tem o seu. Vocês podem dizer, pá, mas gosto mais da Teneré por isso ou aquilo, e eu aceito perfeitamente, entendem? Agora, uma coisa vocês não vão poder negar, que é aquilo que eu digo, aquilo que esta moto vos está a dar em comparação às outras, é assim, é que estamos a falar em diferenças de 2 e 3 mil euros, quase. Por exemplo, para a Teneré, se for uma Teneré base normal, que eu até nem comparo muito, sabem porquê? Porque esta até acaba por ser superior a uma Teneré base. Esta aqui está num intermédio entre uma Teneré base e uma World Ride. Está ali num intermédio porque temos aqui um depósito muito parecido ou com a capacidade da World Ride, por isso está ali no meio, temos aqui muitas specs, por isso eu acho que uma Teneré normal não é comparável, e eu, pá, se vocês me disserem no que se Teneré normal em comparação com a Voz 800 Rally, eu digo já, a Voz está melhor. Porque a World Ride, pá, vai ser uma questão de gosto. Agora, a verdade seja dita, é aquilo que eu digo e insisto, e repito. Vocês numa Teneré compram, agora no momento ela está a 12 e tal, ou 13 mil euros, mas vocês têm que pôr tudo. Crash, isto, aquilo, eu bem vejo na minha, todos os extras que ela levou foram 4 mil euros em extras. E o que é que levou assim? Pá, não levou assim muita coisa, faróis no voeiro, carros faros, malas, pardais ao ninho. Vocês aqui metade já têm, aliás, até têm mais, punhos aquecidos, bancos aquecidos, amortecedor de direção, espelhamento de telemóvel, pressão de pneus. Só falta aqui, sabem o que? É o cruise control. Logicamente não temos um punho eletrónico que nos poderá trazer isso, é pena. Realmente eu entendo que aqui, então, os preços iriam ser um bocadito diferentes, mas eu acho que é isso que a Shinokada anda a perder um bocadito. Eu acho que eles deviam dar o nó e deviam fazer o verdadeiro mata-leão às japonesas e às europeias, que era dar um cruise control mesmo às gamas tipo mais baixas. Eu penso, na minha opinião, aqui na Voz, a partir da 625 já levar o cruise control, não, eles deixam essa fixture para a moto supostamente mais premium, neste caso a 900 SX é que tem o cruise control, aqui não vamos ter. Eu gostava muito que esta tivesse cruise control, eu vou falar com o Emanuel MC Pro e nós vamos fazer um daqueles cruise control, porque isso em viagens longas eu hoje notei que a gente, opá, fica um bocadinho mais cansado, e se tiver um cruise control vai mais tranquilo. A nível de conforto geral fui na boa. Por isso, lá está, em comparação
Teneré, Transalp, Suzuki, a 850, vocês vão acabar por ter o vosso dinheiro muito melhor investido nesta moto do que nessas, porque essas vão todas acabar por vos obrigar a gastar muito mais. E na minha opinião, acho que realmente não vale a pena tanto dinheiro depois de terem no mercado uma marca ou uma moto como esta, nesta qualidade e com estes termos todos. Esqueçam lá isso, esqueçam mesmo. Leva o super thumbs up, aconselho vivamente. Motovalongo será o vosso concessionário alvo para chatearem para a compra desta moto. Não se esqueçam de usar o código NUXDENUC para uma oferta especial, e eu posso já dizer a oferta, ele vai-vos oferecer, não vou dizer nada da oferta, não vou dizer, vou-vos deixar chegar lá, dizer ao Carlos ou ao Fabiano: olha, eu sou subscritor do Nux, quero usar o código NUXDENUC e quero usufruir da oferta que tem para mim. Vocês vão gostar. Eu poderia dizer, mas não, vou deixar que vocês escolham por isso. Passem por lá, Motovalongo, digam-me que viram o vídeo do Nux e digam-me que querem testar esta máquina e tenho pena de vos dizer que a seguir a carteira já foi. O que vale não vai doer muito, são só 7 paus e uns trocos, mais documentação, e vocês ficam aqui com um motão realmente bem à maneira. Grande abraço e até um próximo vídeo.